Diferenças culturais na negociação Brasil e Angola. A cultura no Brasil reflete a vasta diversidade e miscigenação do país, marcada por forte oralidade, afetividade, alto contato físico e expressividade não verbal. A troca de mensagens também é altamente atravessada por desigualdades sociais e regionais, onde o acesso às tecnologias de informação dita a dinâmica dos fluxos culturais. O Brasil tende a preferir a comunicação interpessoal calorosa, baseada em relações de confiança. O uso do toque, o volume de voz e a proximidade física são componentes essenciais para transmitir empatia. A oralidade é muito forte, com raízes nas tradições indígenas e afro-brasileiras. Contar histórias e transmitir conhecimentos geracionalmente pela fala são marcos culturais. O Brasil é um dos mercados mais engajados do mundo em mídias digitais e redes sociais. Isso descentraliza a produção de narrativas, dando voz a estéticas periféricas e regionais que antes eram inviabilizadas pela mídia tradicional. A comunicação em Angola é um reflexo do seu mosaico étnico, sobretudo de matriz Bantu e da sua herança colonial. O ambiente comunicativo é fortemente racional e simbólico, combinando a língua portuguesa com mais de 40 línguas nacionais, além de integrar o silêncio, os gestos e rituais como elementos essenciais da linguagem. A palavra falada é indissociável de gestos e símbolos. O respeito à escuta ativa e à comunicação não verbal, como o silêncio estratégico, desempenham papéis fundamentais na transmissão de saberes entre gerações. Embora o português seja a língua oficial e o principal meio de comunicação social e instrução, as línguas nacionais como o Umbundu e Kimbundu são cruciais para a identidade local e a coesão comunitária, especialmente fora dos grandes centros urbanos. A música, como o samba e a kizomba, e danças tradicionais são canais poderosos de expressão cultural, muitas vezes contando histórias de resistência, união e identidade nacional. Estilo de comunicação Brasil e Angola. A comunicação brasileira possui um estilo caloroso e expressivo, uso frequente de gestos, comunicação indireta e tom informal nas relações. Já na comunicação angolana, possui um estilo respeitoso e formal, atenção à hierarquia, uso moderado de expressões gestuais e tom mais reservado. O tempo de resposta no Brasil tende a respostas mais rápidas e dinâmicas. Já na Angola, valoriza paciência e reflexão antes de responder. Bom, falando agora sobre os comportamentos na negociação, a gente percebe que há uma diferença entre um comportamento brasileiro, que é aquele mais próximo de uma flexibilidade, é mais próximo de um improviso e focaliza muito na relação pessoal, que é o que realmente caracteriza um estilo brasileiro. A Angola tem um planejamento mais cuidadoso, ela prioriza mais a formalidade e também a valorização das autoridades. E aí a gente vê que tem o tempo ele é tratado de uma forma diferente, né? No Brasil tem um maior dinamismo e na Angola é focado em paciência. Falando agora sobre os valores que influenciam a negociação, a gente percebe que no Brasil é um coletivismo moderado, é uma valorização da harmonia e uma certa informalidade nas relações. Diferentemente da Angola, né? A Angola ela tem um coletivismo forte, bem forte. Tem um respeito à hierarquia, que é o que eu comentei anteriormente, né? Da valorização da autoridade. E também uma maior formalidade, diferentemente do brasileiro. E esses valores eles impactam diretamente as decisões e as construções de acordos comerciais. Agora vamos falar sobre as dicas prévias para uma negociação bem-sucedida. Então, para alcançar o sucesso em negociações entre Brasil e Angola, é fundamental preparar-se adequadamente. O conhecimento prévio da cultura do parceiro, o respeito genuíno às diferenças culturais e até o estilo local,
Uma flexibilidade também, a flexibilidade das abordagens na negociação, ter a paciência, ter uma disposição para se adaptar ao que a gente encontra de desafio cultural, né, de cada região, de cada país, por ter muitas diferenças. E agora vamos falar sobre as diferenças chaves que a gente encontra nessas duas culturas. Primeiro, começando pela comunicação verbal e linguagem. A gente vê que o vocabulário e as expressões, que apesar de serem o mesmo idioma, o português angolano, ele absorveu influências de línguas locais, como o Kimbundu e o Umbundu. Então, ele evita gírias e expressões regionais brasileiras para garantir que a mensagem seja clara. Então, isso é muito importante, porque o brasileiro ele tem o costume de usar bastante expressão regional. Então, numa comercialização ali, numa comunicação empresarial é um pouco difícil para outra parte compreender. E também tem um ritmo e o tom. A comunicação em Angola ela costuma ser mais comedida e o brasileiro ele tende a falar um pouquinho mais rápido, ele usa bastante uma expressão corporal e os angolanos não, os angolanos eles preferem um ritmo mais pausado e mais reflexivo. Tem o estilo de negociação e protocolo, tem a formalidade, que eu comentei nos outros slides, que tem a ver com um ambiente de negócios mais cerimonioso, e o uso de senhor, senhora em títulos profissionais. E o brasileiro, ele costuma quebrar o gelo, né? Buscar uma proximidade rápida de uma parte para outra. É sobre isso. Agora, sobre a hierarquia. A hierarquia, a gente tem que as decisões em empresas e órgãos governamentais angolanos, eles tendem a ser mais nos níveis um pouco mais altos. As decisões, elas são centralizadas nos níveis mais altos. E a comunicação, ela deve ser respeitada. Aí no Brasil, dependendo da empresa, há uma maior horizontalidade e uma maior agilidade. Busca fazer com as coisas mais rápidas. O foco nas relações, nas tarefas também, que é muito importante ter a confiança em relação a Angola, por exemplo, no relacionamento pessoal e a construção de confiança. O foco no curto prazo, o estilo brasileiro é imediato, focado em metas de curto prazo, prazos agressivos e resolução rápida de problemas. E para finalizar, a gente tem o tom de voz. O tom de voz é a comunicação não verbal. Isso tem a ver com o que eu disse agora há pouco, que foi do contato visual da postura, que os angolanos eles possuem um contato visual mais respeitoso e uma postura mais contida, diferente do brasileiro. Tanto que para eles uma interrupção constante podem ser vista até como uma falta de consideração, uma falta de educação. E na resolução de conflito, enquanto o brasileiro ele pensa em contornar um conflito de forma mais expansiva, o angolano ele tenta adotar uma postura de diálogo mais sóbria, focando em harmonia e respeito institucional. E agora, para a gente concluir esse tema, podemos dizer que a negociação entre o Brasil e Angola apresenta desafios que, quando bem compreendidos, transformam-se em oportunidades valiosas para parcerias de longo prazo. Os principais desafios incluem os maus entendimentos, que por mais que eles falem o mesmo idioma, pode ocorrer os maus entendimentos decorrentes das diferenças entre as comunicações, entre as suas expressões, que acabamos de comentar, né, as diferenças entre eles. Enquanto os brasileiros eles tendem a ser mais diretos e informais, os angolanos eles valorizam a formalidade e o respeito à hierarquia. E, por outro lado, as oportunidades são significativas, tem muitas oportunidades. Ambos os países eles compartilham a mesma língua e podem sim permitir construir relações comerciais sólidas e duradouras, que é baseada principalmente na confiança mútua entre ambas as partes e também, principalmente, no respeito. Então, a chave para o sucesso está na paciência e na adaptação. Os negociadores eles investem tempo em compreender a cultura do parceiro e ajustam suas abordagens, vai ajustando ao longo do tempo, ao longo de se conhecer, né?
e eles conseguem superar essas barreiras iniciais para poder estabelecer acordos sustentáveis e benéficos para tanto para o Brasil quanto para Angola. E é isso, obrigado pela atenção.